Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto e explorar o motor biológico definitivo para alcançar aquele pico de performance física e cognitiva. Estamos falando da famosíssima vitamina B12, ou cobalamina. Para quem busca otimizar os treinos, manter a vitalidade lá no alto e principalmente para quem segue uma dieta totalmente baseada em plantas, dominar a ciência por trás deste nutriente não é só um capricho, é uma necessidade absoluta. Vamos entender exatamente como essa vitamina funciona como uma engrenagem no corpo e como garantir níveis ideais de uma forma inteligente. Bora lá? O nosso roteiro de hoje está bem direto. 1. O motor da energia muscular. 2. O desafio das dietas vegetais. 3. Fontes e alimentos fortificados. 4. A ameaça silenciosa. 5. Escolhendo a suplementação segura. E, por fim, 6. Vitalidade, ciência e performance. Seção 1. O motor da energia muscular. Alimentando o desempenho atlético de elite. Existe uma sequência literalmente fascinante de eventos que a B12 desencadeia no nosso organismo. Não se trata apenas daquela sensação genérica de ter energia, sabe? Lá no nível celular, a B12 trabalha de mãos dadas com o folato para realizar a síntese do nosso DNA, o nosso próprio material genético. Sem isso, a gente esbarra na falha do segundo passo, a formação daquelas hemácias maduras e saudáveis, os glóbulos vermelhos. E por que isso importa tanto? Porque são justamente essas células que carregam o oxigênio para a musculatura durante uma atividade física intensa. Mas olha só o quarto passo. É aqui que a mágica acontece de verdade para os atletas. A B12 age direto na regeneração muscular e é fundamental para a produção e absorção da creatina. E quem treina pesado sabe, a creatina é o que mantém a massa muscular e o desempenho no teto. Basicamente, sem a B12, todo esse motor humano engasga feio. Passando para a seção 2, o desafio das dietas vegetais. A origem e o obstáculo. E aqui a gente esbarra num fato científico que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Afinal, de onde vem a verdadeira B12? Existe um mito enorme de que são os animais que produzem essa vitamina. Mas a biologia mostra um cenário bem diferente. A vitamina B12 é sintetizada exclusivamente por micro-organismos, mais especificamente, bactérias. Os animais herbívoros só acumulam essa vitamina nos tecidos porque abrigam essas bactérias na digestão ou porque acabam ingerindo isso direto do solo. Como os vegetais não precisam de B12 para viver e não têm essas bactérias de forma natural e confiável nas suas estruturas, o reino vegetal simplesmente não oferece essa vitamina. É um obstáculo biológico claro e direto para dietas plant-based. Vamos para a seção 3, fontes e alimentos fortificados, preenchendo a lacuna nutricional. Olhando para as fontes tradicionais, a concentração salta aos olhos. 100 gramas de bife de fígado cozido, por exemplo, entregam um impressionante 112 microgramas de B12. Mariscos batem ali na casa dos 99 microgramas. Carnes e laticínios também garantem boas quantidades. O problema, quando a gente tira tudo isso do prato, a ingestão de B12 despenca basicamente para zero. É exatamente essa lacuna que precisa ser preenchida de forma muito inteligente e proativa por quem segue dietas vegetarianas e veganas. Afinal, nosso corpo não consegue fabricar esse nutriente sozinho de jeito nenhum. E é bem aí que entram as estratégias de ouro. O mercado de hoje facilita muito a manutenção desses níveis usando alimentos fortificados. A gente está falando de leites vegetais fantásticos, tipos de aveia ou arroz, que já vem com a adição da vitamina. Tem também o levedo de cerveja, aquele famoso nutritional yeast usado para dar um gostinho de queijo nas receitas, que é uma baita opção quando é enriquecido. Fora isso, cereais matinais e produtos à base de soja, como tofu e tempê fortificados, ajudam muito a construir essa base diária. Só que, um alerta crucial dos especialistas, muitas vezes, depender apenas da alimentação fortificada não é o suficiente para garantir aqueles níveis ótimos e constantes que o corpo precisa. O que nos leva à seção 4, a ameaça silenciosa, o esgotamento biológico oculto. 5 a 10 anos. Esse número é bem assustador. Diferente da maioria das vitaminas solúveis em água, que o corpo descarta rápido, o organismo humano é incrivelmente eficiente em estocar a B12, principalmente lá no fígado. Segundo a literatura médica e dados da Associação Brasileira de Veganismo, essa reserva pode durar de 5 até 10 anos antes de zerar completamente. E qual é o grande perigo? Esse tanque cheio mascara uma deficiência severa que vai crescendo silenciosamente debaixo dos panos, sem dar nenhum sintoma de aviso. Mas quando a conta chega e os sintomas aparecem, o quadro é alarmante. Começa com uma fadiga extrema, uma fraqueza que não passa, resultado da dificuldade do sangue em transportar oxigênio, a chamada anemia megaloblástica. Mas o estrago mais sério é o neurológico. Como a B12 forma a proteção dos nossos nervos, a falta dela gera neuropatia.
Isso se traduz na prática em formigamentos muito dolorosos nas mãos e nos pés, além de mudanças de humor, falhas de memória e, em casos crônicos, danos irreversíveis aos nervos e até demência. Então, agir de forma preventiva aqui não é uma sugestão, é estritamente obrigatório. Entramos na seção 5, escolhendo a suplementação segura, navegando pela ciência dos suplementos. Na hora de buscar um suplemento na prateleira, as duas grandes estrelas são a metilcobalamina e a cianocobalamina. A cianocobalamina é a versão sintética. Ela é super estável, mais acessível, mas tem um porém. O corpo precisa fazer um certo esforço metabólico para quebrar uma molécula minúscula e segura de cianeto e converter isso numa forma útil. Já do outro lado, a gente tem a metilcobalamina. Essa é a forma biologicamente ativa, ela já entra no organismo pronta para o combate, tem uma biodisponibilidade riquíssima e age direto na proteção das células e na regeneração dos nervos. Na prática clínica, principalmente para quem tem problema de absorção, a metilcobalamina costuma ser a grande campeã de resultados. E se ainda bater aquela dúvida clássica sobre a naturalidade de tomar um suplemento, a própria Associação Brasileira de Veganismo bate o martelo de forma muito clara. Eles afirmam que suplementar é totalmente necessário, seguro e que não torna a dieta antinatural. Muito pelo contrário. Com a ciência moderna, as bactérias produtoras de B12 são cultivadas em laboratório para criar suplementos 100% veganos nas cápsulas vegetais. É simplesmente o uso brilhante da tecnologia para garantir uma nutrição completa, ética e totalmente baseada em evidências. E para fechar a seção 6, vitalidade, ciência e performance, assumindo o controle da saúde atlética. O número mágico básico que a gente precisa buscar para adultos saudáveis é de 2,4 microgramas por dia. Obviamente, mulheres grávidas, lactantes ou idosos precisam de uma dose um pouco maior. O lado fantástico disso tudo é muito fácil de controlar. Um exame de sangue de rotina medindo a B12 e a homocisteína já mostra exatamente o tamanho das nossas reservas. E se estiver baixo, é fácil recuperar com suplementos orais, pastilhas sublinguais ou, em casos mais graves de absorção, com aquelas injeções intramusculares. A ciência é cristalina e a solução está bem na nossa mão. Entender o papel da vitamina B12 tira a nutrição daquela base do eu acho e a coloca no campo da precisão científica. Ignorar esse nutriente é basicamente colocar em risco o sistema nervoso e a energia vital. Compreender e suplementar da forma certa é a garantia de que o nosso motor humano vai operar na capacidade máxima sem falhar nos treinos. E agora, com tudo isso em mente, quais vão ser os próximos passos práticos para garantir essa saúde atlética otimizada? Para continuar recebendo explicações profundas e diretas como esta, não deixem de se inscrever no canal e dar aquele like. O conhecimento estruturado é um verdadeiro divisor de águas. Um abraço e até a próxima análise.